Existe um livro que foi escrito por um estudioso alemão. O nome do livro é Sociedade de Risco. Ele foi escrito por Ulrich Beck. E ali ele defende que políticos velhos não se adequam a tempos novos. E o pior, ele diz que esses políticos velhos, retrógrados, que não veem a evolução da sociedade, podem acabar com a sociedade, destruir uma sociedade. Assim como acontece com políticos do nível de Maduro, dentre outros. Será que isso ainda é atual? Eu vou te mostrar que sim, através de uma reportagem que foi publicada sobre Lula no jornal Metrópolis. A reportagem foi de Mário Sabino. Achei muito interessante como ele abordou isso e a gente vai discutir isso e outros pontos importantes nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Para quem é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo, político. É sempre um prazer estar aqui com você para discutir um pouquinho as nossas pautas políticas. Vem comigo. Mário Sabino usa o seguinte título para representar Lula. Lula é um telefone de disco. Sabe aquele antiquado, aquele telefone que você tinha que ficar rodando para colocar os números? Pois é antigo, antiquado, ninguém usa mais. Lula é uma TV de tubo. Você não costuma ver TVs de cubos a não ser paradas nos antiquários, porque serventia prática já não tem mais. Ou uma fila de banco. Pois é, uma fila de banco é algo que não deveria existir e quando existe, incomoda. A referência do Mário Sabino foi muito interessante aqui. Olha como que ele começa a colocar aqui o ponto de vista dele sobre Lula. Lula já não é mais o mesmo. E é natural que seja assim. Todos nós envelhecemos com o perdão da obviedade, um lulante. Por mais que nos sintamos tão em forma como há 10 ou há 20 anos, por mais que os nossos exames médicos mostrem que continuamos saudáveis nas células mais recônditas, por mais que tentemos disfarçar a passagem dos anos com a cosmética e a estética, é que a velhice está principalmente nos olhos dos outros. Tá, o que eu fiz essa referência aqui? O porquê que eu fiz essa referência? A gente tem um estado de espírito sobre a nossa própria saúde. Principalmente, muitas pessoas que chegam na idade que eu tô com meus 41 anos, chega naquela famosa crise dos 40. Um homem, quando inteira 40 anos, ou uma mulher mesmo, quer disputar com os jovenzinhos. O homem, quando chega aos 40 com uma condição melhor, quer conquistar as novinhas. A mulher já quer dar atenção para os homens mais jovens. Mas a sociedade não olha assim. É lógico que não pode generalizar, eu não estou praticando ageísmo, eu estou fazendo a discussão aqui como é, tá? Falando a coisa séria. E Lula está nessa situação. Lula, apesar dos seus 80 e tantos, está na crise dos 40. Ele acha que ele é o político jovenzinho que dá conta de tudo. Mas por fora, aqueles que o apoiaram, aqueles eleitores do Lula, e é óbvio, os opositores, Bolsonaro, dentre os outros, estão vendo a chacota que isso se torna. Por quê? Porque Lula está fazendo tudo errado. Ele vive em 2002. É como você chegar com uma calça boca de sino num evento de jovens hoje, um senhorzinho chegando lá. Tá fora da moda. E Lula tá assim. As medidas econômicas aplicadas por Lula são retrógradas, as medidas internacionais são retrógradas, as falas de Lula cheiram a senilidade, ou seja, Lula já não representa mais nada da política de 2002, porque nós não estamos mais em 2002. A gente está hoje, em 2023, e tudo mudou. E Lula está ultrapassado, está retrógrado. E qual é digamos assim, o fim a que se dá em alguma coisa que já incomoda, está ultrapassada e retrógrada? Se você não for um colecionador, e a maioria dos brasileiros não o é, joga de lado, joga para o escanteio ou passa para frente. Acho que é o que vai acontecer com o Lula. E vamos lá, continuo com a matéria agora da Jovem Pan. Lula diz que precisa negociar com a oposição no Congresso,
para aprovar as pautas do governo. Vocês têm noção que passaram-se 100 dias, Lula não aprovou nada que preste, nada no Congresso, nem que presta ou que não presta, nada do Lula passou. Que bom. Mas o que a gente tem que entender aqui? Lula demorou demais para cair a ficha. E não é à toa que Lula vem com esse discurso, não. Lula está no seu pior momento. As imagens que foram vazadas do GSI colocou Lula em xeque. As falas dele em relação à Ucrânia colocou até a sanidade mental dele em xeque. As medidas econômicas estão colocando o brasileiro em xeque, não Lula. Que é o brasileiro que vai passar fome pelas medidas absurdas que o governo vem fazendo. Enfim, demorou demais, mas agora Lula resolveu dialogar. Por quê? Porque o Congresso resolveu obstruir. O Congresso falou, a gente não vai votar mais nada do Lula enquanto não acontecer essa CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Parou tudo, não vai rodar mais nada. Você tem noção do nível de arbitrariedade? Olha só essa matéria aqui do ranking dos políticos, abre aspas, contém ironia. Agora sim o Brasil decola. Olha que projeto importante que você bancou, tá? Deixa eu te lembrar. São bilhões de reais que o povo brasileiro gasta para bancar deputados e senadores e juízes e todo mundo lá que suga o dinheiro de Brasília. Olha que projeto importante. Dispõe sobre o reconhecimento da expressão vira-lata caramelo como manifestação cultural e material do Brasil. É sério. Pode parecer, piada, mas não é. Infelizmente, seria cômico se não fosse trágico. O próprio Bruno Perini, vou até dar um like aqui, porque eu gosto muito do Bruno Perini, comentou aqui com ironia também, né? Já sinto o nosso IDH subindo, subindo e subindo e subindo. O brasileiro é trouxa, porque ele ainda coloca as mesmas figurinhas marcadas lá dentro. E Lula hoje representa um retrocesso sem tamanho. Cada dia que essa turma que recebe milhares de reais estão lá para votar projeto de nome de caramelo cor-de-rosa, ou cachorro ou caramelo, ou o que quer que seja, tá lascando você e eu. Então, assim, se o Brasil não começar a ter posturas sérias, a coisa vai ficar cada vez mais grave. Mas ainda há aqueles que defendam o Lula. E olha só interessante a defesa do Lula. Para quem não conhece o Josias de Souza, ele é um colunista da UOL. E aqui eu garanto para vocês que para fazer uma defesa do Lula hoje não é fácil. Olha só o que o Josias de Souza fala que o Lula tem que fazer para conter os delírios bolsonaristas. Porque para ele, falar que Lula se beneficiou com os atos do dia 8 de janeiro, assim como aconteceu no Capitólio lá nos Estados Unidos, o Biden se beneficiou contra o Trump, e que aqui no Brasil o Lula se beneficiou contra aquela ação que eles imputam a Bolsonaro, segundo ele, isso é um delírio. Mas Lula tem uma tese de defesa. Lula vai ter que mostrar que ele é incompetente, ou então que ele não foi cúmplice. Você tem noção aqui da tese de defesa? Olha, gente, eu não cometi nada, eu só sou incompetente. Eu sou ruim mesmo em ser um presidente, eu sou um presidente incompetente. Ou, olha, eu sou cúmplice. Entendeu? Então uma coisa é muito grave, porque está quase indefensável o Lula manter-se ou permanecer na presidência da República. Vamos lá. E a briga está criando ramificações. Por quê? Porque Lula, apesar de ter que provar que ou é incompetente ou que não é cúmplice, né? Ou melhor, que é incompetente para não ser cúmplice, tem as ramificações, como por exemplo o Rodrigo Pacheco, que mesmo a contrário senso, deve muito ao Lula, porque ele só está na presidência por causa do Lula. E agora, qual é a nova do Pacheco? Atacar o Campos Neto. Campos Neto, só te lembrando, é o presidente do Banco Central. Tá, eu estou estudando muito sobre economia, terminando mestrado e agora fazendo um MBA em economia. Tem regras básicas, tem leis universais, que é a lei da oferta e da procura, ou seja, da oferta e da demanda,
E essa lei, ela está atinente aos juros. Ou seja, se você põe mais dinheiro no mercado, você tem mais demanda. Tendo mais demanda, o preço sobe. Ou seja, a gente precisa dos juros para controlar a inflação. E é por isso que o nosso Banco Central é independente. E foi aprovado pelo próprio Congresso Nacional isso. Agora, o presidente do Congresso, que é o Pacheco, atacou o Campos Neto dizendo que tem que baixar os juros. Ou seja, na marra, na canetada, comprando a ideologia lulista. Olha que interessante isso aqui. Matéria do Terra Brasil Notícias. Lapada. Campos Neto responde apelo de Pacheco por Lula e deixa presidente do Senado sem resposta, como sempre, né? O que o Campos Neto simplesmente falou? Presta atenção, pessoa técnica é diferente de pessoa política. Ou seja, resumindo, trocando em miúdos, ele falou: você é político, não sabe nada do que você está falando. Nós somos técnicos. E é esse o resultado do Brasil. Quando você tem um presidente da República que fala que os livros de economia estão ultrapassados, quando você tem um presidente da República que fala que gosta do político e não gosta de gente técnica, qual o rumo que você espera do Brasil? Cai no buraco. Não tem outra solução. Esse é o caminho. Então, parabéns, Campos Neto. A resposta foi a autora. Pessoal, quem ficou até o final do vídeo, nesse sabadão, coloca no comentário aí que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado por estar aqui conosco e a gente vai continuar trazendo conteúdo. De segunda a segunda. Compromisso é compromisso e a gente vai cumprir. Depende, Papai do Céu deixar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.